Olá, meus amigos. É com grande alegria, mais uma vez, que todos nós aqui estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12, Missão de Amor. Já agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos todos nós aqui juntos, mais uma vez, para estudarmos essa obra que tem nos ensinado tanto sobre o mundo espiritual, a continuidade da vida. Nós te rogamos, Senhor, que mais uma vez os teus emissários, os nossos amigos espirituais possam conduzir, nos inspirar nesse trabalho que todos nós realizamos em teu nome. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá, nós teremos hoje um diálogo entre o nosso irmão Gúbio e o nosso então não querido Saldanha, que é esse espírito, na verdade, sofrido, mas que hoje se aliou ao mal, em fazer o mal. Ele é o chefe que coordena um pouco mais de 60 espíritos que estão ali adoecendo e realmente num processo obsessivo ferrenho com a Margarida. Fora os espíritos ovoides que foram trazidos e anexados à Margarida. Então é um processo realmente, nós estamos conhecendo um processo muito doloroso de obsessão. Que Jesus nos conduza. Vamos lá. Missão de amor. Voltando a casa, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Então, eles estão retornando à casa da senhora Margarida, junto com seu esposo, que foram muito esperançosos, fazer uma consulta com um espiritualista, que na verdade era médio. E nós acompanhamos no estudo anterior a forma que esses espíritos obsessores fizeram para enganar o médium, que não é lá moralizado, porque, afinal de contas, ele comercializa a sua faculdade. E acompanhamos a ação de Saldanha, inclusive oferecendo trocas de favores. E o prêmio para que aqueles espíritos que assessoravam o então médio era passar um período lá na cidade estranha, regada de muitos prazeres. Então, olha só o nível. Então, vamos lá. Voltando à casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Lembra, gente, que o filho dele, que foi aquele que foi justamente julgado e condenado pelo pai de Margarida. Nossa Carla aqui lembrando é o Jorge, né, Carlinha? Então, por esse o motivo de Saldanha ter se tornado um inimigo da Margarida, porque é uma forma de atacar o próprio pai, o pai dela. Então, ele decidiu fazer esse movimento. Agora, só lembrando que o tratamento da Margarida seria realmente através de uma ação espiritual, através de passe, evangelho, aquilo que a gente faz na instituição espírita. Então, o então médium, chamado de professor, né, era professor de espiritualidade, né, de espiritualismo e tal, ele fez exatamente o quê? Conduzido por esses espíritos perversos, disse que não, que bastaria um tratamento médico e estaria tudo resolvido. Lembra? Professor em ciências psíquicas. Obrigada, Aramita. E na verdade não era só isso, é necessário realmente um tratamento espiritual porque ela está num processo obsessivo. Então vamos ver, o Saldanha decidiu visitar o seu filho que está hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe se poderemos ser úteis? Respondeu Gúbio, otimista. Não houve relutância.
Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir, junto à doente, por Leôncio, um dos 2 implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Imagina, gente, implacáveis hipnotizadores. Entre variadas vítimas da demência, relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado de cela primitiva. Gente, ele está preso. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto, imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos, velados de pranto, e elucidou com infinita amargura na voz. Gente, lembrando que o Jorge, a sua esposa, cometeu suicídio com a prisão dele, a sua mãe acabou vindo a óbito, e ele, na prisão, acabou surtando. Então, ele está agora num hospício, né? E nós sabemos que, naquela época, como era o tratamento dentro dos manicômios, né? Muito doloroso. Então, vamos ver como o nosso Saldanha, né, ele elucidou com infinita amargura na voz. Então, meus irmãos, como vocês sabem que nós estamos gravando o estudo, e somos poucos, então nossa irmã Lígia vai fazer aqui um esforço para fazer a voz do Saldanha. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Gente, olha que cena. E é o familiar. A mãe e a esposa. Sabe, é isso que a gente dói, mas a gente não lembra amar a Deus sobre todas as coisas. Lembra que Deus é justo e bom? Mas você vai dizer, mas Conceição, como que ele é justo e bom? Vamos acompanhar aqui a história de Jorge para a gente entender a justiça divina. Então estavam ali a mãezinha e a esposa desencarnada, absorviam-lhe os recursos orgânicos. Agora você me pergunta, mas tia, elas sabiam disso? Não. Quantas vezes a gente está ao lado achando que a gente está fazendo bem, está fazendo mal? Quantas vezes com os nossos excessos de proteção a gente prejudica o desenvolvimento do outro? Irene, a suicida, trazia a destra, a mão, jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento. Você imagina o que é você ter um suicida ao seu lado? Então, aqui fica bem claro que o fato de você ter cometido um suicídio, isso não quer dizer que você será levado ao vale, que o vale é um ambiente de proteção. A gente vai estudar isso no livro Memórias de um Suicídio. Então, feliz daquele que é recolhido para o vale. Porque ali ele fica protegido das obsessões, o próprio espírito que está no estado de perturbação enorme. Então, no caso aqui da Irene, ela não foi levada ao vale, ela está ligada ao esposo. E com as mãos no pescoço, porque o que ela fez? Ela se envenenou. Então, imagina o desespero dessa alma nos momentos da desencarnação. Irene, a suicida, trazia as mãos jungidas à garganta, né, ligadas à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento. Ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada
introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhe todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Olha a situação que elas estão. Exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Porque uma cometeu suicídio e a outra se desesperou ao ponto de ir a óbito. Será se ambas não foram suicidas? Concentrada nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar. Revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. O que vocês conseguiram entender, gente, com isso aqui? Que coisa complexa, olha que situação. Olha só, vamos voltar. Irene, a suicida, ela trazia a mão ali ligada à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição do envenenamento. Até aí, ok. Ao passo que a mãe dele enlaçava o enfermo, ou seja, envolvia o enfermo, de olhos parados nele. Então, é aquele movimento de uma idolatria e de um amor, que eu não sei se eu posso chamar amor, mas daquela fixação no próprio filho. Para você ver a diferença do amor e do sentimento de posse realmente, o apego. Acho que a palavra aqui é apego. Então, ela aqui fez esse movimento, ao passo que a mãe abraçava ali o enfermo, de olhos parados nele, os olhos parados nele, exibindo ambas, tanto a esposa quanto a mãe, sinais iniludíveis ali de atormentada introversão. Elas estavam bem mal mesmo. Então, isso é um processo auto-obsessivo. De olhos vidrados. Então, ambas estão num processo auto-obsessivo realmente. É aquela coisa de ter colocado o Jorge no centro da vida delas. Tanto é que uma cometeu suicídio. Então, o que a gente aprende em O Livro dos Espíritos? Lá quando o apóstolo Paulo responde na questão 900 e um pouquinho lá no Livro dos Espíritos. Que Deus tem que estar no centro e nós temos que estar orbitando em torno de Deus. Eu não posso colocar pessoas no centro e orbitar em torno dessa pessoa. É Deus que tem que estar no centro. Então, aqui, voltando só um pouquinho, então, como é que estava a situação dela? Ele diz, agora vem a parte dos fluidos. Ele diz, fluidos semelhantes, ou seja, parecidos a uma massa viscosa, cobriam-lhe todo o cérebro. Porque lembra que elas estão num processo de monoideia. Qual é a ideia delas? Fixa, Jorge. Aí ele vem e explica que está desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais. Ou seja, de ponta a ponta, né, doutora? Acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Qual é essa zona, doutora? Seria o segundo cérebro que a gente viu lá na casa mental do André Luiz, né? A zona motora. Concentradas nas forças do infeliz, olha aí. Ambas estão concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade do Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar. Então, é como se fosse... Foi aquilo realmente que ele já comentou para a gente. Ele era o link da vida que elas deixaram. Revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários, ou seja, primeiros da vida física. O que a gente entende com isso? Vamos ver agora a fala de Saldanha, o pai de Jorge. É por isso sempre que eu digo, sabe? Por trás de toda revolta tem uma grande dor. O homem é mais frágil do que perverso. Bem lembrado, Carla. O homem é mais... Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Vamos ver aí, então, o diálogo de Saldanha. Estão loucas. Não me compreendem.
nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados facilmente. E formou Saldanha na intenção evidente de ser agradável. E, franzindo o sobrecenho, as sobrancelhas, transtornado agora por insofreável rancor, acrescentou Saldanha: Raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Raras mulheres, e quando os espíritos, mesmo esse espírito sendo Saldanha, quando ele diz raras, é porque são raras mesmo. Sabem conservar a fortaleza. Mas Conceição, isso é um espírito inferior. Sim, mas ele está falando uma verdade. Só que ele está pegando a verdade e jogando em nossa face. É praticamente um tapa. Os espíritos, eles têm um pouco mais de... Os espíritos nobres, um pouco mais de cuidado ao falar. E ele aqui, ele tocou numa ferida. Raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, elas sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura, que é uma ternura que não faz absolutamente nada. É isso que eu achava bonito no trabalho de Francisco Cândido Xavier, as mães muito chorosas. Imagino, é uma dor realmente a desencarnação de um filho, não estou dizendo que não seja, é uma dor. Mas ao chegar lá, ele consolava e ele já dava um trabalho. Qual era o trabalho? Vá fazer a caridade, vá cuidar de outros filhos abandonados pelas mães, crianças, que isso é a melhor forma de você ajudar o seu filho. Então a gente vê aí, como ele coloca aqui, um sofrimento, mas um sofrimento útil. Você chora, você sente a saudade, mas você está trabalhando, você está fazendo bem. E essa sim é a melhor forma. Se você quer ajudar o seu filho, a sua filha, ou um ente querido que retornou à pátria espiritual, não pensa que você está trancada no seu quarto chorando, que você vai ajudar. Não, você não vai ajudar. Você está atrapalhando o seu filho e a sua filha. A única forma de você verdadeiramente ajudá-los é saindo desse quarto e indo fazer o bem. Você não só está fazendo bem aos seus filhos, porque você vai estar angariando amigos no mundo espiritual. E quando você faz o bem, você acaba angariando amigos, esses amigos vão conhecer a tua dor e vão se preocupar com a tua dor e também interceder pelo teu filho. Então, isso seria realmente um trabalho operante. Inoperante é ficar realmente só choramingando dentro do teu quarto. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando o pesaroso. Porque quando ele falou isso, em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante, eu acho que a vontade dele era dar, porque o Jorge já estava ruim. Aí as duas que foram fazer a besteira, ainda deixa o Jorge mais ruim. Então ele ficou muito chateado, Ele está chateado realmente com essa situação. E ele diz, olha, elas conseguem me ver, mas elas não me entendem, elas nem me reconhecem. Porque ele é o esposo dela. É o sogro da Irene. Elas não reconhecem. Tamanho estado de perturbação. Então, meus irmãos, desencarnação é a continuidade da vida física. A gente vai continuar. Não existe morte. Não existe, ninguém acaba. Vamos ver o que o nosso orientador, o nosso irmão Gúbio, vai falar, porque a intenção dele é cortar o rumo das impressões destrutivas do senhor Saldanha. Vamos ouvir. Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos
para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e esposo, objeto que ele centralizou, nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que eles constituem criação individual, como acontece ao bicho da seda, imobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. Então vamos lá aqui, olha, demoram-se, agora é o nosso Gúbio dando a explicação, porque veio o nosso irmão Saldanha e fez realmente um comentário, como a gente diz, pegou a verdade e jogou, pegou a verdade, um litro de verdade, colocou uma gotinha de amor, né? Eu acho que nem uma gotinha, ele realmente deu um tapão na gente, né? Agora vem o nosso irmão Gúbio e vai explicar. As duas, a mãe e a esposa, demoram-se efetivamente em profunda hipnose. É uma auto-hipnose? Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, olha aí o consolo, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte. Então, a mãe, naquele ato de agonia tamanha pelo filho único ter sido preso. A esposa, naquele ato desesperado pelo esposo ter sido preso. Então, olha aí, quem era o centro das atenções dela? As duas, Jorge. Por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte, qual acontece, ele vai dar um exemplo, ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Então, fizeram essa viagem e absolutamente não tinham nenhum recurso para isso. Zero. Ligadas ao filho e esposo, objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso todas as preocupações afetivas. Olha, gente, e lembra quando o nosso Senhor Jesus falou: aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, aqui nós estamos vivendo. É por isso, gente, todos nós, essa lição é de fundamental importância, porque todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos ouvindo aí do outro lado, vão passar pela desencarnação. Então, entrega tudo nas mãos de Deus. Nesses momentos finais, não fica pensando quem vai cuidar do teu filho, quem vai cuidar da tua filha, quem vai cuidar do teu dinheiro, quem vai cuidar do teu gato, quem vai cuidar do teu cachorro, porque é arriscado de você ficar realmente ali fixado ao gato, porque você está preocupado quem vai cuidar do seu gatinho, quem vai cuidar do seu cachorro, quem vai cuidar da sua herança, do seu dinheiro, quem vai cuidar da sua casa. Então, dinheiro, exatamente. Então, a pessoa acaba com essa ideia fixa, ela fica presa dentro da casa, fica presa por conta do dinheiro, fica presa por conta dos filhos. Nós estudamos aqui mesmo a esposa desencarnada do psiquiatra. Lembra? Ela presa dentro de casa. Então, olha aqui, mais uma vez a lição dessa prisão. Então, ou seja, todas as preocupações afetivas, olha só, nas horas finais do corpo denso, todas as preocupações afetivas combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se. Olha que coisa, aquietam-se aflitivamente. Como é que pode estar quieta? Então, por quê? Porque ambas estão ali quietinhas, né, fixas, imóveis, mas elas estão vivendo uma aflição enorme. E aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem uma criação individual, cada uma, gente. Por isso é que ele fala aqui desse plasma, né, desse fluido que está ali a partir
ali na zona realmente do crânio, né? Começa desde da medula e vai até os lobos, né? O obsessor, então elas acabam ali, como diz, como acontece ao bicho da seda, imobilizando e dormente sob os fios mesmo, porque elas mesmas estão criando esse fio e estão cada vez mais se adormecendo, adoecendo mesmo, gente. É uma auto-hipnose. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo. Por mais que eu procure me insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam por meio de longas frases desconexas. Mas a memória e a atenção parecem mortas. Se eu insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova, com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo o esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, no impulso análogo ao das agulhas que um ímã recolhe à distância. É aquilo que a gente fala, elas estão em sintonia com quem? Jorge. Sintonia, ela é uma lei inderrogável. Ela é uma lei inderrogável. Então ele diz, olha, ele está aqui feliz, olha, ele diz, por mais que eu procure insinuar, gritando-lhe meu nome aos ouvidos, não consegue entender-me. Olha que situação, e olha como ele quer fazer. Em verdade, movem-se e se lastimam por meio de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas, porque elas estão no processo de auto-hipnose. Ele disse, ele insiste, carregando-as a custo, imagina tentando puxar elas de lá, tadinho, o desespero desse pai, né? Gente, isso aqui é um inferno. E aqui elas estão num estado deplorável. E ele, tadinho, ele carrega, né, ansioso por infundir-lhe vida nova com que me possam auxiliar na vingança. Vejo ali baldado todo o esforço, porquanto regresso imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, num impulso igual ao das agulhas que são atraídas ali pelo ímã, né? Então, meu Deus, eu arrasto, puxo, tiro, grito, daqui a pouco lá estão ela de novo. Vamos ver o nosso Gúbio como vai conversar com ele. Sim, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas ante os imperativos da luta normal na terra, e entregaram-se com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Gúbio falou, apesar de que até o nosso irmão Saldanha está trazendo muitas lições para a gente. Então diz o nosso Gúbio, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, de desânimo e de sofrimento. Novamente ele usa o termo temporário, ainda. Né? Por que elas estão nessa situação? Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes, aí, entre aspas, do desalento. Então, gente, o desalento é algo que tira a tua vida. Forças coagulantes. Olha, você vai dizer, mas tia, o Jorge, ele realmente ele não fez aquilo. Foi uma condenação indevida. Meus irmãos, confiar em Deus
Por mais que Jorge, nessa encarnação, não tenha feito, mas ele não ia passar por essa dor por uma injustiça. Então, não existe, a lei de Deus é divina. Se o Jorge passou por isso, por essa acusação indevida nessa encarnação, é aquela regra, a dor moral que eu passo quase sempre foi a dor que eu fiz alguém passar. Então, quem não me garante, quem não vem me garantir que outrora o Jorge também acusou alguém. Então, o Espiritismo, ele nos dá subsídio suficiente para nós entendermos a Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós nos desesperamos, inclusive optando pelo suicídio, a gente está, que já é um ato de loucura tamanha, a gente está dizendo assim, eu não confio em Deus, Ele me abandonou, isso não vai ter solução. As próprias forças que elas mesmas podiam movimentar para pedir justiça, para procurar uma saída para isso, elas detonaram. Elas simplesmente aniquilaram qualquer possibilidade de ajuda que elas pudessem dar, né? E tem uma palavrinha aí que caracteriza espírito rebelde. Inconformadas. A inconformação, né? Querer que a coisa aconteça sempre do nosso jeito. Gente, quanto material. Então, vamos lá. Mostravam-se temporariamente esmagadas de pavor, de desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformada, ante os imperativos da luta normal na Terra. Porque, meus irmãos, a gente está no planeta de provas e expiações. Não vai querer idealizar que nós vamos viver uma vida sempre no mar de rosas. Terá momentos que a vida vai nos chamar ao testemunho. E entregaram-se com indiferença a deplorável torpor. Indiferença. O indiferente é aquele que lutou? A deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Se entregaram com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Aí você vai me dizer, nossa tia, que coisa complexa isso. Gente, tem muito encarnado se alimentando de outro encarnado. Psiquicamente mesmo, no processo obsessivo, um com o outro. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente, hipnotizado por ambas, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Então, lembra, olha que interessante, gente. Logo que a esposa se matou e a mãe desencarnou, o que aconteceu com ele na cadeia? Então, quem realmente está ali em torno não consegue entender isso. Então, a pessoa é um esquizofrênico, já é rotulado logo de esquizofrênico. Mas essa doença, essa situação dele, esse caso, foi resultado justamente da mãe e da esposa. Então, ao invés de ajudar, só atrapalharam. Exatamente, só atrapalharam mais ainda a situação do nosso Jorge. Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado. Olha que atitude porque elas não estão no chão, todos os três? Sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor. E endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantadiço, indagou. Então, gente, porque o Saldanha é o algoz da Margarida, da filha de Gúbio. E nesse momento, Gúbio, talvez um terrícola, ia olhar e dizer assim: acha bom, olha aí, está aprontando lá, olha aqui como é que está a história dele. Aqui se faz, aqui se paga. Ainda repete o dito popular daqui. Não, ele sentiu dor, se compadeceu.
E é uma cena, eu fico assim, é de emocionar realmente. Você vê ele ali, sentou-se ali realmente naquele piso grosso e colocou cada cabecinha daquela sobre o próprio regaço. Saldanha, permite-me algo fazer em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. Como não? Falou quase gentil. É o que procuro realizar inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas, de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição, confrontando as situações, monologava mentalmente. Por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora, que amava por filha espiritual, para entregar-se ali, sem reservas, ao trabalho de assistência cristã? Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi, pouco a pouco, por intermédio da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aquele que te perseguem e caluniam. Perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que as entorpeciam, em profundo abatimento. Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou o novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou. Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Acreditas em semelhante panaceia? Mas, sentindo-nos de pronto, a infinita boa vontade aduziu, confundido. Sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, suplicou, humilde. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos, para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos.
porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinastes tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. E assim, meus amigos, nós vamos finalizar o nosso estudo aqui, no iniciozinho da prece, porque realmente a nossa ideia era finalizar já com essa prece, porque foi muito denso o estudo. E a próxima semana nós vamos retomar com a prece do nosso querido Gúbio. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, por essa oportunidade que Ele nos deu de mais uma vez termos muitas lições sobre a vida física e sobre a vida espiritual. Um grande abraço e que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo a próxima semana. Que Deus nos abençoe a todos.